Olá, viajantes, sejam bem-vindos ao canal Viagem Literária. Eu me chamo Mayara e se você gosta de fantasias que te deixam tragalhos, que te tira o sono e te faz ficar obcecado, você precisa ficar até o final desse vídeo, até porque eu tenho umas novidades, tá? Hoje a resenha é de Inside, né, que é o segundo livro das Crônicas de Júpiter, né, a sequência de Imperium. Então, assim, eu já digo para vocês prepararem o coração, porque vem aí, viu? Muitos detalhes. Me acompanha, assiste até o final. Já vou falar para vocês sobre também a continuação e das minhas impressões, tá? Aqui, no máximo, vai ter spoiler de inteiro, tá? A Patrícia Criado entregou uma continuação muito mais intensa que Imperium, né? O universo ele se expande mais e tudo fica mais sombrio, mais sufocante, mais desesperador. E a cada capítulo você tem ali um peso de que parece que tudo vai desmoronar, né? Que o mundo é frágil. E os personagens, eles estão ali tentando sobreviver não apenas à guerra, mas aos seus próprios traumas, né? Tudo que eles viveram até então, né? A Patrícia Criado, ela não nos dá tempo para respirar de um livro para o outro, né? A guerra, ela deixou marcas, né? A guerra não, né? A batalha, né? Do final do Império, marcou todo mundo, principalmente a Kyla e o Zion, né? Que tiveram ali uma participação mais ativa e agora ela carrega não apenas culpa e luto, mas literalmente uma canja presa dentro do próprio corpo. E a história ela começa exatamente onde o Império terminou, né? E no fim de Imperium, a Kyla ela descobre que a verdadeira guerra nunca foi entre os reinos, né? Mas contra uma entidade capaz de ameaçar até mesmo os deuses. Os Vorácios, né? E seus irmãos, são 3 no total. Enquanto o continente ele tá ali caminhando para um colapso, a Kyla e o Zion precisam impedir que os olhos dos deuses caiam nas mãos da Vorácios, né? Ou é isso que a gente acredita a princípio. Bom, eu vou abrir um parênteses para explicar um pouco melhor sobre o que se trata os olhos dos deuses, caso você ainda não tenha pego referência do livro do Império. A única solução de conter a praga dos Vorácios, né, que é os filhos do deus da vida e da morte, era destruir os mundos que estavam contaminados por eles, né, iniciando ali a guerra do Apocalipse, como a gente já bem conhece. Mas em Júpiter, eles relutaram em destruir. Então, o deus Sage, ele propõe uma barreira de isolamento, né, que separaria aí a parte contaminada do restante da população. Só que para sustentar essa barreira, cada deus precisou sacrificar um olho, né? Que ele se petrifica em uma pedra, né? E a gente ali intitula ela como os olhos dos deuses, que ficam em berçários estratégicos, né? Um em cada nação. Porém, ao juntarem essas pedras, e a gente vê isso lá no começo de Império, no prólogo, se abre uma brecha na barreira e um dos Vorácios possui o corpo do seu irmão mais próximo, que na época era Ravena, e a gente não entendia por que Ravena, né? A princípio eu não dei tanta atenção no porquê de Ravena, eu imaginei, porque como ela já estava morta, né? A entidade acabou assumindo ali o corpo dela. Mas nunca foi sobre isso, foi sobre ser o irmão mais próximo. E a Ravena era a irmã mais próxima. E quando você percebe isso, você fica tipo, gente, né? Você encaixa as pecinhas. Por que possuir o corpo do irmão mais próximo? Porque os Vorácios não podem assumir a sua real forma física, porque a barreira ela ainda está ali intacta. Ela teve sim uma ruptura, mas isso ainda impede eles de assumir sua forma real física, né? E agora, o Zion e a Kyla têm uma missão de proteger esses olhos. Porque se a barreira que aprisiona as outras entidades for destruída, o mundo, tchau, tchau, gente, já era, entendeu? Se aquela criatura causou aquele mal e era inteligente, imagina os outros dois, né? E, sinceramente, a partir daí, o livro ele entra assim num estado constante de tensão. A Kyla e o Zion, eles precisam encontrar esses olhos antes que caia nas mãos dos Vorácios ou das mãos erradas, né? E que, bom, você fica doidinho, porque você nunca sabe em quem confiar. Você não sabe se deve realmente juntar todos os olhos para protegê-lo, porque a Kyla ainda tá com a Angel dentro dela, né? Você fica nessa de não saber em quem confiar. Se você confia na Arcanja, se confia no Vorácios, né? Que fala outra coisa sobre os olhos, então é delicado. Só que o Kyla e a Zion, nesse momento, estão fugindo, né? Eles foram acusados de traição por Império, estão sem chão, sem aliados, sem tempo. Zion ferido, né? Após a batalha, né? Que teve com Vorácios.
E esse é um ponto que me pegou em Sade, né? Porque não existe segurança em momento nenhum. Nenhum personagem está realmente seguro em canto nenhum. Né? E a autora ela não tem medo de ferir, de matar, de destruir, de destroçar. E isso mantém assim, o leitor em um constante estado de alerta. Quando você acha que tá tudo bem, você fica, meu Deus, alguma coisa vai acontecer aqui, tá tudo muito bom pra ser verdade. É tipo essa sensação que a gente tem. Mas tá, vamos para os núcleos narrativos, né? Em Império, a gente tinha o principal núcleo narrativo, que era Kyla. Porém, aqui a gente tem três pontos, né, três grandes núcleos principais, que é a Kyla e o Zion, que estão junto com Hiro e a Ash. Temos o Bren e a Kaor, que estão em Drutz. E a Adele e Oriel, que estão em Onser. Essa alternância de ponto de vista foi genial, na minha opinião, porque você consegue entrar na mente de todos os personagens, e todos eles, sem exceção, estão estão completamente infragalhos, né? Cobertos aí por luto, por culpa, trauma, instabilidade emocional, sendo atacado e tendo uma mentalidade destruída. E tudo isso é tratado de forma crua e real, tá? Você sente tudo. Zion e a Kyla, né, tem ali um ponto, e a Kyla, ela continua sendo ali o coração da história, mas o Zion cresce muito também na narrativa, mesmo destruído pela perda, né, do pai no final do Império e das suas sombras também, ele continua lá, resiliente e às vezes sendo até mais forte para lidar com o que Kylie está passando também. E o relacionamento dos dois não é mais um romance contido, né? Existe ali o amor, o desejo, a entrega, né? Mas também o medo e a sensação constante de tragédia iminente, né? Parece que eles estão sendo perseguidos por isso o tempo todo, né? Eles se amam, mas o mundo quer destruir qualquer instante de felicidade que eles têm. Pelo amor de Deus! Mas temos os refrescos, viu? Vivemos os refrescos. Em relação a Hiro e Ash, né? Eles ficam presos fora do Império, né? Depois do teste. Mas eles conseguem se juntar ao grupo, né? E o romance deles, né? Começa a ficar mais evidente em Sade, mas ainda não está completamente estabelecido, né? A presença da Ash, ela foi extremamente importante para as negociações que eles tiveram com Ventures, já que os pais dela possuem um grande prestígio político na nação, né? Sem falar que eles têm o Sinil, né? Que é um minério muito importante para fazer os armamentos, né? Além disso, o arco da personagem aborda um tema pouco explorado dentro das fantasias, que é a poligamia, né? Na cultura da nação dela, é comum que a mulher ela possua mais de um marido, e essa narrativa introduz ali um outro elemento que é o harem reverso, né? Mas é tudo tratado assim com uma naturalidade, né? É por isso que ela ainda não estabeleceu um relacionamento com o Hiro, porque ela está tentando encaminhar ele para a cultura dela, né? Até porque ela é alguém muito de grande prestígio lá. Se preparem, porque vem o arco da Adele, né? E o dela é de partir qualquer um. Ela volta para Yonsei e de lá começa a sua verdadeira jornada de sobrevivência, né? Ela tá completamente destruída emocionalmente, depois de ser torturada e sofrer abusos do próprio tio, né? E aí entramos também no tema de pedofilia e transtornos mentais, né? Porque ela acaba criando ali um transtorno de bipolaridade, adquirindo um transtorno de bipolaridade, né? Então ela se afoga em bebida, drogas, se envolve em vários problemas, até que a mãe dela bota um ponto nisso e decide internar ela no hospital, na ala psiquiátrica, hospital esse também que a mãe dela é responsável, né? E se em Therion a gente tinha uma relação de amor e ódio por essa personagem, em Sade a gente só quer saber se ela vai continuar viva emocionalmente, sabe? Porque ela fica muito desestabilizada. E aí que a obra, ela ainda levanta discussões importantíssimas, né? Em relação a isso que eu falei. Saúde mental, bipolaridade e principalmente como os transtornos afetam não só a pessoa que sofre, mas também a quem está ao seu redor, né? Então tudo isso é tratado ao longo do livro. Eu achei muito bom mesmo. A Adele também tem muitas surpresinhas ao longo da narrativa. E aí também entra o Oriel em Onser, né? Ele possui o corpo de uma Yonseriana, né? Também com poderes de cura. E no momento ele tá tentando ainda assumir o controle mental dela. E nesse processo ele acaba conhecendo a Adele, né? O romance deles, né? Crescem de forma sensível e inesperada, né? O livro traz também, explora essas questões relacionadas à identidade, ao público LGBT, né? Já que Oriel, ele tá ocupando ali o corpo de uma mulher, né? E sabemos que alguém vai ficar muito irritada, muito chateada quando descobrir a verdade,
Porém, foi muito interessante ver esse ponto do Ariel, ele tem muita coisa ainda. O Ariel foi um personagem extremamente complexo, desenvolvido, né? Ao contrário da Angel, o Ariel ele foi bem desenvolvido na trama. A gente conhece um pouco sobre o passado dele, o que ele foi obrigado a fazer, coisas que ele viveu, e a gente acaba se compadecendo dele. Na narrativa dele também é discutido algo muito interessante que eu achei lindo, que foi ele descobrindo que era um amor de mãe de verdade, né? Já que os pais dele, ele foi criado pela mãe, enquanto a Angel foi criada pelo pai. E aí ele fala que ele foi obrigado a fazer muitas coisas em nome da mãe dele. E ele fazia isso por amor a ela, né? Por devoção. Mas ele nunca sentiu isso de volta, né? Era como se fosse uma obrigação, né? Da parte dela, fazer tudo o que ela pedia. E foi em Onser que ele descobriu o que era realmente uma mãe, né? E eu achei muito bom eles abordarem esse tema. A gente tá no mês de maio, né? Que tem aí o Dia das Mães. Eu achei que foi assim, como eu posso dizer? Foi no tempo certo, né? Casou. Mas falando em Onser, que é um lugar opressor, né? Muito patriarcal e comandado pela Inquisição Vermelha, muitas mulheres elas são submetidas às regras cruéis, né? Em nome da vontade de Annabelle, né? Então, assim, a gente tem um pico muito grande de religiosidade nesses capítulos em Onser, né? E os capítulos deles, nossa, me davam uma angústia tão grande. Sabe, quando você sente impotência de não poder fazer nada, sabendo e entendendo que aquelas coisas são horríveis, né? Eu me sentia como a Adele, porque a Adele, ela viveu uma outra realidade, ela tinha uma mente mais crítica, ela sabia o que era ter a liberdade real, né? E uma proteção muito maior que ela possui em relação à política, né? Porque Yonser tem uma política muito diferente de Império, onde ela fez o intercâmbio, né? Então, assim, você é muito mais crítica. E eu acho que quando você tem a consciência, você sofre muito mais do que quem tá ali só por debaixo, que não consegue enxergar os verdadeiros problemas da sua sociedade. Então, esse é um outro ponto muito bem levantado em Yonser, né? Problemas religiosos, problemas políticos. Agora falando sobre o ponto, né, o eixo de Breno e Kaori. Nossa, toda vez que chegava nos capítulos deles, me dava assim, aquela sensação de, meu Deus, de desespero, de dor, de agonia. Minha gente, eu já começava o capítulo querendo chorar. Porque, sem dúvida, de todos eles, eu acho que o eixo da Adele e do Breno foram os mais difíceis de ler nesse livro. São muitos os gatilhos, muito. E é por isso que eu digo que talvez o Breno, talvez ele tenha vivido uma das tramas mais brutais desse livro. Ele foi, né, ele caiu numa emboscada preparada por Kaori, né, aquela gorgona, no final do Império. E ao lado do irmão de Breno, né, que é o Dominique, e Hugo, né, todos os três foram sequestrados. Lembrando que Hugo é o pilar de Império, né, e também é portador dos poderes de bloqueio. E eles três foram utilizados como moeda de troca por Akira, que é o irmão desaparecido da Gorgona, né, da Kaori. Eles foram entregues aos Voráceos, e aí Breno ele começa a viver um verdadeiro pesadelo em Valmar, né, que é a capital de Drutz, que por sinal agora está completamente destruída pela entidade, né, que agora detém o corpo de Ravenna. O que acontece com ele lá dentro é brutal. Ele é maltratado, violado, explorado, tem seus poderes drenados. Ele sobrevive, né, porque ele ainda tem um irmão para proteger, e eu acho que é isso que dá força dele. Mas assim, né, são muito pesadas. E eu já vi, os gatilhos são fortíssimos. Já a Kaori, né, que traiu todo mundo achando que salvaria o irmão, também acaba vivendo um cenário de guerra constante ali dentro, né? Ela percebe o horror que ela causou e a culpa começa a consumir ela, né? Ela fica lá em estado depressivo. Mas o eixo dela, eu achei interessante também, gente, porque eu não a condeno por completo. Você fica nessa, né? O que ela fez foi errado. Muito, muito errado. Concordaremos com isso. Não é justificável as atitudes dela, o que ela fez. Mas ainda assim, o que você faria pelo seu irmão? O que você faria pelo seu irmão? Eu vi Breno fazendo coisas assim terríveis para o irmão dele não ter que passar o que ele passou. O que você faria pelo seu irmão? Você vai condená-la por completo? Eu posso dizer que eu perdoei o que ela fez. Eu
perdoei. Mas isso não é isenta da culpa. Não isenta de sentir as coisas que ela tinha que sentir, né? Ela tem que sentir remorso. Ela viu a cagada que ela fez, né? E ainda assim não conseguiu tudo o que queria. Foi delicado o ponto da Kaori. E a gente tem outras surpresinhas por vir aí também em relação a ela, viu? Não posso dar spoiler aqui, mas muitos babados virão. Sem falar que entre ela e o Breno rolam né? Umas olhadas meio assim. Será que vem romance por aí? Não sei, né? Geralmente, quando as pessoas estão aprisionadas e estão vivendo momentos de terrores juntos, acabam se aliando, acabam. Tem um nome específico pra isso, né? Mas acabam desenvolvendo sentimentos, né? Porque viveram um trauma juntos, né? Inclusive, ganhamos personagens novos nos livros de ensaio, no livro de ensaio. Alguns deles a gente tem aqui no final, né? As informações. Tivemos Daena, né? Que é a regente de Imperium, amiga de Ravena, e nem tanto assim de Sergei. Temos a Miran, que é a psíquica dos sonhos. Versúvio, que tem o poder dos vulcões. Pira, né, também, que é muito importante para a narrativa, né? Ela vem aí levantando o tema referente a transtorno do espectro autista, né? Ela tá representando aqui essas pessoas, e eu achei muito interessante porque você vê que a forma, né, como ela fala, como ela se expressa, e como ela tenta, às vezes, estar inserida e fazer algo por eles, ela está lá por eles também. Então, assim, ela tem um papel também muito importante em determinados momentos do livro. Isso acho incrível. Tem o Taedra também, que ele é o mestre espião de Inside, mas também domina muito a tecnologia. E eles a gente conhece aqui primeiro. Tem o Lança Negra também, que é uma quimera. Temos mais quimeras nesse livro, minha gente. Junto com ele é o alfa das quimeras em Inside, mas a gente tem mais de 80 quimeras. E sabemos que as quimeras, elas matam carniçais, né? Que são as criaturas criadas pelos Vorácios. E eles vão ser cruciais para essa batalha que está por vir na narrativa, né? No enredo. Aí a gente também tem os personagens que a Belle conheceu em Anser, né? A gente tem o Oriel, e junto aqui também tem a versão feminina, né? Que meu Deus, esqueci o nome dela. Ailuí, alguma coisa assim, tá? Aí temos Vaira, que é a mãe da Adele. Temos Yannick, eu acho que é Yannick. Christy, Lena, Zoya e Ecatezina, eu acho. Ecaterina. São gêmeas essas daqui, portadoras de poder de gelo. Ai, gente. Essa cena é tudo. E o universo e a ambientação, a Patrícia Criado, ela nos entrega sensações sensoriais fortíssimas, né? As cenas de batalha são cinematográficas e tudo. Deuses, monstros, brigas políticas, coexistem de forma extremamente coerente. Eu adorei. Né? Você se sente inserido dentro dos cenários, que eu acho muito importante, né? O universo ele vai ficando cada vez maior, mas você vai acompanhando, é gradual, não acontece de forma rápida, para você também não se sentir sobrecarregado com as informações, né? A gente passa por Inside e também outras nações, o que eu acho muito interessante, porque em Império a gente não teve essa precisão toda, né? Em Império a gente só teve em 2 cenários, que foi Drutz e que foi Império. Não tivemos em outro lugar, né? E Drutz foi muito rápido, né? Que foi só no comecinho. Esse livro aqui agora, a gente esteve em Anser, a gente esteve em Ventures, estivemos em Anser, em Ampère, foi em Ampère, meu Deus? Não recordo bem. Isso. Estivemos, em vários lugares desse continente aqui. A gente teve em Anser, né? Em Anser, em Sade, Ampère, em Drutz. Foi bem interessante viajar um pouco mais por esses lugares e conhecer um pouco mais do continente de Júpiter, né? Porque não só se restringe em Império, né? Como foi só o primeiro livro, né? A gente teve poucas cenas em Drutz, né? Através da visão da Kai. Em relação aos temas e as mensagens trazidas por esse livro, como eu já venho falando pra vocês, né? Inside ele fala de muitas coisas. Luto, identidade, perda dela, né? Poder, política, religião, livre-arbítrio, transtornos mentais, sacrifícios,
Além de outros temas muito sensíveis, né? Mas acima de tudo fala sobre o que acontece quando alguém é forçado a carregar responsabilidades maiores do que consegue suportar, né? Ou que sozinhos é difícil demais de carregar. A Arcanja, por exemplo, dentro da Kyla, simboliza uma luta entre o controle e destruição o tempo todo, né? E sobre a perda da identidade. Assim como acontece com a Ariel e a Louis, né? Porque a Louis, ela acaba, né, por ir embora, né? Porque só pode ocupar, uma alma só pode ocupar espaço, um corpo só pode ter uma alma, né? Então, uma das duas tem que vencer essa batalha. Sabe, ela expande tudo, né? É uma leitura bem densa, como eu já falei pra vocês, mas é viciante, tá? Você devora os 2 tomos, é um ritmo que prende você, porque existe uma sensação de perigo constante, então você tá sempre em alerta. O livro, ele nos faz sentir tensão, ansiedade, ansiedade constante, apego emocional pelos personagens, desespero pelo que eles vivem. Temos muitos gatilhos, tá? Como violência, morte, abuso, uso de drogas, terror psicológico, muitos. Então, assim, se você não estiver preparado, né, não estiver pronto, guarde outro momento, né, pra ler esse livro, porque tem cenas bem pesadas. E sim, o livro, ele me trouxe um pouquinho de nada de medo da Patrícia, porque assim, a gente viu que ela não tem medo de fazer atrocidades com os personagens, minha gente, pelo amor de Deus, fiquei em desespero, né? E a sequência, por sinal, já está em andamento, tem o título de Ventures, e acredito que a batalha final vai acontecer lá, porque faz sentido, tá? Eu não vou dizer o porquê, mas faz sentido, e quando você linkar, você vai saber. É uma crítica negativa pra fazer esse livro. E não é nem sobre o conteúdo dela, tá? É sobre o Rotten Stamping, né? Sobre o acabamento do livro. Sabemos que o Rotten Stamping, ele sai com muita facilidade. Eu tentei usar jackets, tá? Eu tentei usar jacket, só que saiu mesmo assim, né? E esse é um livro muito caro, muito bonito, a história é incrível, mas o material poderia ter sido feito de um material mais resistente, gente. E lembrando, né? São 2 tomos. O primeiro, ele tá bem intacto. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas se você prestar atenção, aqui saiu um pouquinho. Acho que não vai dar. Saiu um pouquinho. Na verdade, tá começando a sair, né? Agora aqui da lateral, saiu daqui. Saiu do nome. Ó, aqui também tá saindo. Enfim, esse aqui manteve mais. Não sei por qual razão. Mas o preto, minha gente, o preto. Eu tô em choque até agora. Eu disse que eu usei a jacket. Eu usei. E pra você, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas a tinta ficou toda aqui. Você vai, não sei se vocês vão conseguir reparar no brilho que tem. Aqui, ó, tá vendo? Um brilhozinho que aparece aqui. Isso aqui foi a tinta que saiu, minha gente. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi a tinta que saiu do livro. Eu usando a jacket. Aí, ó, como ficou. Tá vendo que tá bem apagado? Ó, aqui, ó, saiu. Ó a lateral aqui. Ai, minha gente, isso aqui é uma edição de luxo. A capa tá saindo todinho. Olha aqui. Então, é um pouco frustrante e um pouco decepcionante. Porque você paga uma nota no livro e a capa desaparecer. Eu já não gosto de comprar livro. Olha, às vezes tem edição de luxo, por exemplo. Existe edição de luxo de Trono de Vidro. É hot também. Não compro. É linda, mas eu não compro. Porque eu sei que vai sair todo mundo. O que adianta eu gastar R$ 100, R$ 200 num livro e a capa desaparecer, minha gente? Isso porque é edição de luxo, né? Porque se eu não quisesse o livro físico, eu não compraria. Eu leria ele em formato digital, e-book, né? Mas enfim. Estou aqui com os meus 2 nenéns. Foi muito bom, foi uma leitura extremamente viciante, gente. Devorei esses livros. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho, né, no momento. Eu sou auxiliar de nutrição, então eu passo boa parte do meu dia fora. Eu só tenho tempo pra ler no almoço, de noite quando eu chego, e final de semana. Então, assim, se não fosse por isso, eu tinha devorado ainda assim, questão de umas horas, dias. 3 dias que eu já tinha lido esse livro, porque é viciante, minha gente. Muito. Às vezes eu não conseguia. Sabe o livro que te tira o sono, de verdade? É esse. Eu não conseguia dormir, sem ter certeza que os personagens estavam bem. Principalmente quando eu li os capítulos de Adele e Brenda, eu ficava em estado de desespero. Mas e aí, vocês teriam coragem de mergulhar nesse caos que é
O Continente de Júpiter, né? As Crônicas de Júpiter. Me conta aí nos comentários se você já leu ou se vai dar a chance aí pra Inside, né? Não sei se vocês já leram inteiro, por sinal, eu tenho aqui também a minha versão de... Como é? Da Eisenkor, né? Então, me contem aí nos comentários. Se vocês já leram, me falem o que vocês acharam, que nota vocês deram, quais foram as melhores partes, o que vocês acharam de cada personagem. Contem tudo mesmo. Eu quero umas mini resenhas aqui nesses comentários, tá? Não se esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de ativar o sininho, para não perder as próximas jornadas literárias que vamos fazer aqui, né? E nos vemos nas próximas viagens. Tchau, viajantes!